o extraordinário de Deus foi revelado no lugar mais improvável e ordinário da terra, a manjedoura e a cruz, que nos apontam para Cristo Jesus. Você já parou para refletir no real significado do Natal? Talvez você responda muito prontamente que o Natal significa o nascimento de Jesus. Muito bem. Mas afinal, o que o nascimento de Jesus significa para a minha vida e para a sua vida? Qual é o significado do Natal para o nosso dia a dia? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Coloque seu pijama e vem comigo. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Pijama. Muito prazer, eu sou a Paola Milbauer e hoje vamos conversar sobre o real significado do Natal para a minha vida, para a sua vida, no nosso cotidiano. E para a gente fazer isso, eu quero convidar você para a gente estudar hoje nesse episódio um texto bíblico, que vai ser o texto que vai nos guiar aqui, no nosso estudo, que é o texto de Lucas, o capítulo 2. A parte que eu quero enfatizar, então, de Lucas 2 é dos versículos 8 até o versículo 20, onde, então, o anjo se revela aos pastores e os pastores, então, vão até Belém e contemplam Jesus na manjedoura, E aqui, então, em Lucas, nós temos esse relato do nascimento de Jesus, do bebê envolto em panos, e a gente quer refletir um pouquinho com base nesse relato. Queridas, antes de a gente começar, então, a explicar um pouco mais esse texto bíblico, já aperta aqui embaixo no botãozinho de curtir esse vídeo, ou se você tá no Spotify, já vai compartilhando esse vídeo com outras pessoas, para que também outras mulheres venham tagarelar com a gente aqui e venham também ser edificadas por meio da palavra de Deus. Então, haviam pastores que estavam nos campos próximos e diz que durante a noite eles tomavam conta dos seus rebanhos. Gente, isso aqui é muito interessante porque aqui a Bíblia nos dá uma informação de algo que esses pastores estavam fazendo, enquanto o anjo depois aparece para eles. E é muito interessante, então, que esses pastores, eles estão fazendo algo que é comum, algo que é ordinário para eles. Afinal, eles eram pastores de ovelhas e a sua tarefa era cuidar das ovelhas. Você já imaginou se isso acontecesse com você? Como será que você se sentiria? Eu confesso que por muito tempo eu li esse texto e pensei, nossa, deve ser uau, um negócio assim, maravilhoso, eu ia ficar super feliz, ia admirar e contemplar. Mas será mesmo que seria assim com a gente? Olha o que acontece com os pastores. Olha como a Bíblia descreve a reação deles diante desse acontecido. Lá no versículo 9 ainda, ele vai dizer então que isso acontece, o anjo aparece, e eles ficam aterrorizados. Ou seja, eles ficam com medo do que está acontecendo. Às vezes a gente acha, nossa, se acontecesse comigo, eu ia achar o máximo. Porque a gente conhece a história, uma que é essa, A gente sabe o que vem depois, então, nossa, uau, a gente acha super legal. A gente tem já uma historinha teatralizada na nossa mente, Mas aqui o texto quer também nos levar a entender qual é a real percepção e o que realmente acontece com o ser humano ao se deparar com a glória de Deus. Ficaram aterrorizados. E é muito interessante que se a gente vai olhar no relato bíblico lá de Gênesis, resgatar lá a história, todo o panorama da história da salvação, a gente entende que o próprio Adão, quando depois da queda, Deus vem ao seu encontro, Deus anda pelo jardim, eles ouvem os passos e se escondem, Deus pergunta, cadê você? E aí Adão vai ter que dizer, olha, eu tive medo e eu me escondi. Eu tive medo e me escondi. E aqui, queridas, é a primeira lição para nós que a gente não pode esquecer. Se a gente esquece essa primeira lição e a gente esquece essa realidade que também inclui o Natal, a gente não entende o Natal. E a gente não entende a real transformação que o Natal, que o evento do Natal, que o evento Cristo traz para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa realidade como pessoas
e como a nossa realidade como ser humano. A queda e o pecado nos afastou de Deus. E a presença de Deus, então, é aterrorizante. Por quê? Por causa da presença em si? Não, por causa do pecado. O ser humano agora não consegue mais contemplar a glória de Deus sem ter medo, sem reconhecer quem é, sem reconhecer esse afastamento de Deus. Então, Adão vai dizer, eu me escondi porque eu tive medo. E essa é a nossa reação, se esconder e ter medo. E os pastores aqui ficam aterrorizados. Eles não conseguem olhar e contemplar a glória de Deus. Por quê? Por causa da nossa condição, do pecado que nos afasta da presença de Deus, que nos impede de contemplar a glória de Deus. E aí então o anjo precisa dizer, não tenham medo. O anjo precisa anunciar, calma, não precisa ter medo. E isso aqui é muito especial, porque não é um ter medo, não tenham medo só assim, tipo, não precisa ter medo, sabe? Tentando consolar alguém. Mas é de fato uma exortação. Não tenham medo e um motivo, porque eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, que é para a humanidade toda. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E essa é a boa nova do Natal. Essa é a grande notícia do Natal. Então, queridas, se nós perdemos a noção, perdemos essa realidade de quem nós somos e da nossa existência como pecadoras, a gente não consegue entender o que de fato o Natal significa. A gente muitas vezes se acostuma a dizer que o Natal é o nascimento de Jesus. Mas às vezes a gente esquece que o nascimento de Jesus foi necessário, porque eu e você estávamos destituídas da glória de Deus e carecíamos da glória de Deus. Por isso, a boa notícia do Natal é que Jesus nasceu para restaurar. Jesus nasceu para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Por isso, a boa nova do Natal é o movimento de Deus em direção ao ser humano. É Deus que vem até o ser humano, porque nós, por nós mesmas, a gente se esconde de Deus. A gente não dá conta da sua presença. Mas Deus nos diz, não tenha medo. Não tenha medo. Eis que eu trago uma boa nova. A boa nova do Evangelho. Jesus, o Salvador, nasceu. O anjo, então, ele anuncia essa boa nova e ele diz, isto aqui vai servir de sinal para vocês. Um menino, um bebê, envolto em panos e deitado numa manjedoura. A gente, muitas vezes, enfeita essa manjedoura. A gente, muitas vezes, gosta de enfeitar essa história. Mas a grande verdade, minha irmã, é que nós não esperaríamos que Deus nascesse num berço de palhas. Num bebezinho frágil, que precisava de cuidados. Será que nós iríamos, de fato, olhar para essa realidade e dizer, não, isso é Deus? Essa é também a realidade do ser humano. Às vezes a gente quer encontrar Deus no grande, no extraordinário. Mas Deus se esvazia de si mesmo. Vem até nós, nesse bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E depois disso, então, a Bíblia vai continuar dizendo que os pastores, então, eles vão até Belém. E aqui é muito importante, queridas. O anjo vem na realidade onde estão esses pastores. Presta atenção que isso é importante. A revelação, a boa nova, o anúncio da boa nova acontece no nosso ordinário. Os pastores estavam ali fazendo algo que era comum para eles no dia a dia e que provavelmente eles tinham que fazer todos os dias. Assim também acontece o anúncio das boas novas na nossa vida, no nosso ordinário. O problema é que nós muitas vezes ficamos esperando o extraordinário, tá, Paola? Mas isso foi extraordinário, né? Um anjo apareceu e falou com eles, sim. Exato, mas qual era o sinal, diz o anjo? Um bebê, humilde, deitado num pano e ainda numa manjedoura. Aquele que é o rei do universo.
foi encontrado no lugar mais ordinário, aonde talvez nós não iríamos achar que fosse, de fato, Cristo, porque a gente espera o grande e o extraordinário. E então, ali eles são encontrados na sua própria realidade, no seu ordinário. E aí algo muito especial acontece. Os anjos, eles não apenas ouvem o anúncio, mas eles vão até Jesus. Eles vão ver com os próprios olhos esse bebê. E olha só, versículo 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Eles encontraram, eles viram com seus próprios olhos o anúncio da salvação. Ou seja, não basta a gente dizer que o Natal é o nascimento de Jesus se eu e você não tivermos um encontro com esse Jesus. Se nós não contemplarmos o Jesus da manjedoura, Jesus que nasce, que vem ao nosso encontro em forma humana, Deus que vem ao nosso encontro, nós precisamos de um encontro pessoal com Ele. O anjo anuncia e os pastores precisam ir até o encontro, mas só dá para fazer esse movimento porque Deus veio ao nosso encontro primeiro. E então eles veem aquele menino, eles olham para a realidade do anúncio, eles enxergam o sinal que o anjo lhes proclama e eles anunciam essa boa nova. Um outro sentido do Natal e o significado do Natal é que essa história, ela não é para ser guardada só para mim e para você e vivida em secreto, mas ela deve ser vivida no nosso dia a dia e para as pessoas que nos rodeiam. E olha só, no versículo 20, os pastores voltaram. Voltaram para onde? Voltaram para sua vida ordinária, para o cuidado com as ovelhas. Mas eles agora voltam diferente. Eles voltam glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E nós? Como nós temos vivido o nosso dia a dia? Como que tem sido essa nossa volta à vida cotidiana e à vida ordinária? Será que de fato nós temos louvado e glorificado a Deus na nossa rotina e na nossa vida por causa daquilo que Deus fez por nós? E mais do que isso, será que o Natal é de fato uma realidade para nós? E nós vivemos o real significado do que é Cristo encarnado? Ou a gente acha que é só uma historinha bonita para contar e um espírito do Natal para viver? Gente, a realidade da encarnação é algo que muda a nossa história, porque em Cristo Jesus nós temos o resgate, nós temos a salvação, nós temos vida nova para ser vivida já aqui e agora. É voltar para as nossas rotinas de uma forma diferente. E olha que interessante, eles voltam para o mesmo lugar. E esse é o encontro que nós temos com Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, tudo muda, mesmo sem nada ter mudado. Tudo muda, mesmo sem nada ter mudado. Essa é a grande notícia do Natal. Cristo nasceu. Deus vem ao nosso encontro. E nós podemos encontrá-lo. Nós podemos celebrar o Natal, porque Cristo nasceu de verdade. E porque Cristo quer ser o centro da minha e da sua vida, que nos dá sentido e significado, que restaura e que também nos diz, não tenha medo. Para de se esconder, minha filha. Tu não precisa mais se esconder e achar que você precisa fazer um monte de coisa para me agradar. Se sou eu que venho ao teu encontro e digo, não tenho medo. Venha até mim. Não tenha medo. Venha até mim. Me veja na manjedoura. Olha para a cruz. E veja o que eu fiz por você. E a partir desse encontro, queridas, que é pessoal e individual, e que precisa ir além do anúncio, né? Mas que precisa ser verdadeiro e concreto em nossas vidas, a nossa vida é transformada. E então nós podemos anunciar para que outras pessoas também façam o mesmo movimento. Também possam ir ver o menino que nasceu
E que esse menino que nasceu em Belém é o mesmo menino que cresceu, que morreu numa cruz, que ressuscitou e que voltará como o Rei da Glória. Esse é o anúncio do Natal. Um anúncio, queridas, que não é só mais um dia de festas e mais um dia para lembrar o nascimento de Jesus, mais um dia para refletirmos se de fato nós vivemos o Natal no nosso cotidiano e se o nascimento de Jesus tem impactado a forma como a gente vive o nosso cuidar das ovelhas, o nosso ordinário. Para os pastores, o ordinário era esse cuidar das ovelhas. Qual é o seu ordinário? Qual é o seu cotidiano? Eu quero que, a partir desse episódio de hoje, você possa olhar para a realidade da sua vida com outros olhos, enxergando a partir dos olhos do próprio Deus e olhando que a notícia do Natal, ela é uma notícia real que nos transforma e que nos leva de volta para as nossas realidades, louvando e glorificando a Deus. E para finalizar, eu quero que você guarde essa frase no seu coração. O extraordinário de Deus foi revelado no lugar mais improvável e ordinário da terra. A manjedoura e a cruz, que nos apontam para Cristo Jesus. Que você possa ter um encontro com o Senhor nesse Natal e que esse encontro ele venha refletir em toda a sua vida e inclusive no próximo ano que está por vir. Que você tenha um abençoado e feliz Natal, um excelente ano novo e a gente se vê no próximo episódio lá no mês de fevereiro. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau!